Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de contabilidade. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em contabilidade. A nossa aula de hoje será voltada a discutirmos sobre as demonstrações contábeis, mais especificamente sobre três tipos de informações: sobre informações patrimoniais e financeiras, que nós podemos encontrar ali através do balanço patrimonial. Nós temos também informações econômicas que vão ilustrar o desempenho da empresa através da demonstração do resultado do exercício. E vamos discutir também sobre a demonstração dos fluxos de caixa, entendendo como funciona o caixa da empresa, o conjunto de pagamentos e recebimentos que uma empresa ela apresenta. É importante lembrarmos aqui que na contabilidade a gente tem, ao preparar os relatórios contábeis, ao coletar informações e processar essas informações pela contabilidade, nós temos que nos pautar ali em cima da base normativa e da base legal que nós temos na contabilidade. E é nesse sentido que temos os pronunciamentos contábeis, nós temos também as normas brasileiras de contabilidade que fornecem guias, que fornecem orientações e interpretações sobre como deve funcionar alguns entendimentos acerca dos eventos econômicos que acontecem na empresa. Ela nos ajuda a estruturar de uma maneira melhor a contabilidade. Então, nesse sentido, eu queria convidar você a acompanhar comigo aqui na tela. Nós temos que a legislação e as normas contábeis estabelecem regras a serem cumpridas para a elaboração e também divulgação dos relatórios contábeis. São as demonstrações contábeis financeiras. Cada demonstração exigida pela legislação possui uma finalidade específica que está relacionada à apresentação de um tipo de informação. Nós temos, por exemplo, que o balanço patrimonial vai ilustrar para nós ali informações financeiras e patrimonial. O balanço patrimonial é a principal demonstração financeira. Nós temos ainda, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, conhecida amplamente como DRE, demonstra a eficácia patrimonial na geração de resultado. E toda vez que você ver a palavra resultado no nosso contexto aqui, estamos falando de lucro ou prejuízos que a empresa ela pode obter através ali das suas operações, das suas atividades. O registro das operações, ainda falando sobre DRE, envolve a apuração dos custos e impostos e todo o conjunto de despesa que a empresa vai apresentar. Então, a DRE ela vai ilustrar o que está acontecendo com a empresa no mercado em termos de desempenho, confrontando receitas e despesas. Algumas contas patrimoniais, nós temos no contexto do balanço patrimonial, são consideradas como redutoras, porque vão ajustar valores de contas patrimoniais já existentes, realizando assim o ajuste das contas ou realizando algumas correções. Nós vamos conhecer essas contas redutoras que podem eventualmente aparecer em nosso balanço. E nós temos ainda a apuração do resultado, que representa a forma ou a maneira pela qual as contas de resultado elas são encerradas. Então nós temos a chamada ARE, apuração do resultado do exercício, que representa, assim, o cálculo da confrontação entre receitas e despesas, que é ilustrada através da DRE, demonstração do resultado do exercício. Então é importante que aqui você tenha bem claro consigo que o balanço patrimonial mostra tudo o que a empresa tem, tudo o que ela deve, mostra todos os seus recursos, as origens desses recursos, para onde esses recursos estão sendo aplicados pela empresa, bem como também ali, de forma clara, todas as suas obrigações, tudo que a empresa precisa atender em termos de exigibilidade. Nós temos na DRE, por sua vez, a informação econômica que demonstra para nós o desempenho da empresa no mercado. A palavra despesa, por exemplo, ela vai representar um esforço que a empresa tem na hora de obter receita. Então, com esse esforço que a empresa tem, que são as despesas que ela depreende ali nas suas atividades, ela espera obter um lucro, mas sabemos que nas operações a empresa ela pode tanto obter um lucro
quanto obter um prejuízo se as despesas forem frustradas em relação ao alcance das receitas que a empresa espera ter. Então nós temos a DRE mostrando justamente isso, o desempenho da entidade, como que ela está ali naquela atuação dentro do mercado. Então essas informações, elas revelam para nós mais tarde qual vai ser a capacidade que a empresa tem ou terá de gerar caixa no futuro, quando a gente olha lá a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, já que o lucro ele se transforma em caixa na medida em que os pagamentos vão acontecendo e os recebimentos também vão ocorrendo dentro ali da entidade. Registro das operações contábeis. Quando a gente fala da informação econômica, nós temos que ter em mente que estamos falando de aspectos que vão se relacionar à DRE, a demonstração do resultado do exercício. Nesse sentido, esperando ali pela continuidade das empresas nas suas operações, é comum a gente pensar na necessidade que uma empresa tem em relação às suas vendas, porque qualquer empresa que vai atuar no mercado terá preocupação em relação a vender mercadorias, vender produtos, vender serviços. E isso tudo são eventos econômicos que serão registrados pela contabilidade para demonstrar e ilustrar esse desempenho que a empresa está tendo dentro do mercado. E quando a gente fala de operação de venda, é importante ter em mente que uma operação de venda vai gerar no mínimo 2 registros. Nós temos um registro relacionado ao reconhecimento da receita, das vendas em si que a empresa tem ali no mercado, seja a venda à vista, seja a venda a prazo, e nós temos também a preocupação com a chamada baixa do custo envolvido ali naquela operação. E, nesse sentido, nós temos uma receita e um custo que vai representar ali aquela operação da empresa diante do mercado. E como o mercado, muitas vezes, ele é influenciado por regulamentações governamentais, nós temos os impostos que também vão ali afetar essas operações, impostos esses que devem ser reconhecidos. Eu queria convidar você a me acompanhar comigo aqui na tela, que nós temos aqui as vendas, nós temos a informação que as vendas de mercadorias envolvem basicamente os seguintes elementos. Então nós temos a preocupação em relação ao custo da mercadoria que está em estoque ou que estava em estoque, nós temos o preço pelo qual a venda foi realizada, nós temos os impostos incidentes sobre essa venda, que ela incide sobre a receita, e a forma de venda, se foi à vista ou se foi a prazo. Imagina que você tenha uma camiseta que você adquiriu por R$10 e você vai vender essa camiseta por R$15. Então R$15 vai representar a sua receita, R$10 vai representar seu custo. 15 menos 10 te dá R$5, que seria o lucro. Isso se não houvesse impostos. Nós temos ainda que considerar os impostos sobre vendas nessas operações que acabam acontecendo, que vai incidir ali, neste exemplo, em cima dos R$15. Quando a gente fala sobre vendas, é importante mencionar que no processo de registro das vendas deve-se dar a baixa do custo das vendas dos estoques. Então, se a empresa vendeu, aquele recurso que ela tinha, ela já não tem mais. Passa a ser do cliente, portanto, ela precisa baixar o custo. Isto é, desreconhecer o ativo que antes ela tinha, que agora não faz mais parte do patrimônio dela, ela vendeu. E ela deve apurar os impostos incidentes sobre a venda, fazendo ali os devidos registros das receitas de forma combinada ali com o cliente, observando se a venda foi à vista ou se a venda foi a prazo, pois aqui temos um impacto financeiro. Se a venda foi a prazo, nós teremos uma conta a receber, uma conta chamada clientes, em que a empresa vai receber esses valores no futuro. Se a venda foi à vista, os valores vão entrar diretamente no caixa ali ou diretamente no banco, dependendo do tipo de movimentação que a empresa estiver fazendo. Então vamos ilustrar da seguinte forma. Imagina o seguinte exemplo. Em 15/1, a empresa Progresso vendeu mercadorias em estoque cujo custo era de R$1.000. O preço de venda cobrado pela mercadoria foi de R$2.000. Então ela adquiriu
itens ou item de R$1.000 e vendeu por R$2.000. Sobre a venda que aconteceu dentro do mercado, a contabilidade está observando esses eventos econômicos, temos as informações que incidiram em impostos sobre vendas. Nós temos diversos tipos de impostos que no conjunto se somam em 21,25%, PIS, COFINS, ICMS. Então a contabilidade observa esses eventos e a contabilidade precisa registrar. Nós temos ainda a informação de que a venda ela foi realizada a prazo. Isso impacta na maneira como iremos reconhecer o recurso no balanço patrimonial. Se for uma venda à vista, nós teremos um caixa. Se for uma venda a prazo, nós teremos um direito de receber. Nesse caso, a venda ocorre a prazo. Então, para destacar muito bem, nós temos aqui os lançamentos que são efetuados para o registro dessas operações de vendas da empresa no mercado. Então, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro registro, que é o registro dos custos. A empresa tinha um estoque e ela vendeu esse recurso. Logo, agora ela tem um custo baixado, um custo reconhecido. Debita-se custo das mercadorias vendidas, conforme o método das partidas dobrada, e credita o estoque. Um crédito em estoque indica redução do ativo, indica que aquele recurso já não faz parte mais do patrimônio e que agora nós temos um recurso a ser reconhecido ali na ADRE como custo das mercadorias vendidas. Nós temos também depois o reconhecimento das vendas em si através da venda a prazo, então debita-se duplicados a receber ou contas a receber, credita-se vendas de mercadoria e registra-se também os impostos, debitando impostos sobre vendas, que corresponde a uma despesa, e credita impostos ou impostos a recolher, que é uma obrigação sendo gerada, a obrigação de recolher, repassar impostos. Se formos, a partir daqui, ilustrar a nossa demonstração do resultado para entendermos o desempenho da empresa, podemos ter essa visualização, em que a empresa irá apresentar uma receita gerada de R$2.000 e ela, junto com essa receita, ela mostra aqui impostos sobre venda, tá? Corrijam aí, impostos sobre venda no valor de 425 e nós temos aqui nessa dedução realizada sobre os impostos sobre vendas uma receita líquida de 1.575. Extraindo ali o custo da operação, que refere-se ao custo da mercadoria que foi adquirida inicialmente, a empresa ela consegue gerar um lucro ali de 575 mediante a essa operação realizada dentro do mercado. Então nós temos aqui uma operação contábil sendo registrada. Isso é a venda da empresa. Acontece todo dia, acontece no dia a dia da empresa. Então a cada operação, a cada emissão de nota fiscal que uma empresa tem, ela vai sempre reconhecer e registrar esses lançamentos que aqui foi demonstrado. E isso vai para nós, para a ADRE, para ilustrar lá o desempenho da empresa. Qual foi o lucro ou o prejuízo que ela conseguiu através das suas operações. E isso a ADRE traz para nós. Contas redutoras. No balanço patrimonial, nós temos diversas contas patrimoniais que demonstram ali os recursos que a empresa tem, aquilo que ela tem, mostram também as suas obrigações. Eventualmente, alguns dos recursos que as empresas têm disponível precisa de certos ajustes para configurar o mais precisamente possível conforme a realidade. Então, nós temos algumas contas redutoras que vão diminuir os saldos de outras contas patrimoniais já existentes, revelando uma informação mais precisa, mais ajustada. Mas devido à necessidade da contabilidade de mostrar ou representar a informação histórica, nós temos no balanço patrimonial duas contas, basicamente. A conta patrimonial, em que estamos discutindo, como por exemplo, ali uma conta de ativo imobilizado, e a conta redutora,
para demonstrar que houve ali, de fato, uma redução. No caso de um ativo imobilizado, nós teremos as chamadas depreciações, a depreciação dos itens do ativo imobilizado. Nós temos as duas informações, tanto a do valor histórico do ativo, quanto do seu montante ali que está sendo reduzido. E isso é uma informação útil para o processo de tomada de decisão. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essas contas. Elas são contas que servem para ajustar possíveis reduções patrimoniais ou reduções ocasionadas por força de uma ação da própria entidade, no sentido de trazer os valores dos elementos ajustados mais próximo dos valores realizáveis e também do valor real daquele recurso. Então a entidade consegue demonstrar ali o fato de que se ela vendesse aquele recurso que ela tem, quanto ela teria através das contas de resultado. Então a gente pode ver aqui diversos tipos de exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, uma conta chamada perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa, conhecida como PEC-LD. Então, trata-se de uma conta redutora relativa à conta patrimonial clientes ou à conta patrimonial contas a receber, que corresponde à parcela estimada pela empresa que não será recebida. Isso aqui corresponde ao famoso calote que a empresa espera receber dos clientes, daqueles maus pagadores, daqueles clientes que não irão pagar, que estão devendo, mas que não irão pagar a empresa. Então ela faz uma estimativa do percentual de quantos clientes não irão pagar a empresa por ser mal pagador, e ela realiza esse ajuste no balanço patrimonial, subtraindo ali das contas de duplicados a receber, contas a receber ou contas clientes ali, para ilustrar qual seria esse valor real daquilo que ela de fato vai receber dos seus clientes. Essa conta, o valor trazido por ela não é aceito, os seus percentuais estimados não é aceito para fins de cálculos fiscais, um cálculo de imposto de renda, por exemplo, mas para fins de exibição contábil, ele é sim demonstrado no balanço patrimonial. Nós temos uma conta que há pouco tempo atrás era considerada uma conta redutora, hoje não é mais, que é chamada de duplicatas descontadas. Houve uma reclassificação dessa conta para o passivo. Então nós temos que parte das duplicatas a receber negociadas com instituições financeiras, então envolve aqui uma negociação com o banco para uma realização antecipada dos valores, é colocado lá no passivo como uma obrigação. A conta duplicatas descontadas, ela tem uma semelhança muito forte com a conta empréstimos a pagar. Então ela equivale a uma forma de empréstimo. E ela era, anteriormente, subtraída das contas duplicadas a receber. Ela ficava aparecendo lá no ativo, mas hoje em dia não fica mais. Ela fica aparecendo como um passivo da entidade, como uma obrigação, bem semelhante mesmo aos empréstimos. Nós temos ainda outras contas redutoras do ativo imobilizado, que nós temos depreciação, amortização, exaustão. Terminologias que são semelhantes na sua essência, mas elas variam os termos em função do item analisado. Então, por exemplo, a depreciação ela se refere a bens tangíveis e corresponde à perda da capacidade do imobilizado de produzir algo de maneira eficiente. A depreciação pode ser entendida também como ali, no seu cálculo, como o tempo de utilidade de um bem. Então, se o bem está perdendo a utilidade para a empresa, ele está sendo depreciado. Obtém-se, nesse sentido, o valor líquido dele, então no balanço vai aparecer o valor bruto através do item do imobilizado analisado, por exemplo, um veículo, e a depreciação acumulada desse veículo, mostrando assim as duas contas, a conta veículos e a conta redutora abaixo dela, mostrando o seu real valor em termos potenciais ali dentro do balanço. A amortização acumulada corresponde aos bens intangíveis e representa o seu retorno sobre o valor de aquisição. Então, na essência,
todas essas contas são equivalentes. Então, você tem que observar o tipo de recurso analisado. Então, se for um bem tangível, utiliza-se o termo depreciação acumulada. Se for um bem intangível, amortização acumulada. Mas, na essência, eles correspondem à mesma coisa. Se for em relação à exploração de recursos minerais e florestais, ocorre exaustão. Então, o recurso ele é exaurido ali através da sua captação na natureza. Então, essa exaustão é também registrada pela contabilidade para as empresas que exploram recursos naturais. Na estrutura do ativo, podemos então visualizar essas contas da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, por exemplo, duplicatas a receber no ativo circulante e abaixo dela a conta de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa. Então, nós temos ali uma indicação de que aquela conta é uma conta redutora. Ela está reduzindo o valor da conta subjacente acima. O mesmo acontece com outras contas redutoras que podemos encontrar dentro do balanço. Então, por exemplo, nos itens de imobilizado, vamos encontrar ali a depreciação, exaustão, no ativo intangível, amortização e assim por diante. Existem diversos tipos de contas redutoras que impactam dentro do balanço, dentro da estrutura do balanço patrimonial. Podemos ainda encontrar contas redutoras lá no patrimônio líquido. Como, por exemplo, a conta lucros ou prejuízos acumulados, é uma conta que pode se apresentar de maneira positiva, com valores a créditos, ou se apresentar de maneira negativa, com valores a débitos, se os seus montantes forem prejuízos. Então, nós podemos entender nesse sentido que a conta resultados acumulados ou lucros ou prejuízos acumulados é uma conta redutora, por reduzir valores ali dentro do patrimônio líquido. Então, os montantes de lucros ou prejuízos acumulados pode aumentar ou diminuir, na verdade, aumentar ou diminuir os valores do PL, do patrimônio líquido. Uma outra conta também redutora, essa aqui só irá aparecer em empresas SAs de sociedade anônima de capital aberto ali, que são as ações em tesouraria. Trata-se da recompra de ações pela própria empresa, então ações da empresa comprada por ela mesma, para a venda posterior a terceiros. Quando ela realiza essa recompra, ela tem uma redução dos recursos próprios. Então nós temos aqui uma conta redutora dentro do patrimônio líquido para demonstrar qual é de fato os recursos próprios que a empresa tem ali disponível. Então nós temos esse conjunto de contas redutoras que vai atualizar as informações do balanço patrimonial para trazer mais precisão quanto ao valor real daquele bem, o valor real daquele recurso, de como ele deve representar. Apuração do resultado. Na informação econômica, quando analisada na informação de desempenho, que a gente obtém ali através da DRE, demonstração do resultado do exercício, nós temos um procedimento na contabilidade que se chama apuração do resultado. A apuração do resultado irá confrontar todo o conjunto de receitas que a empresa teve num certo período e todo o conjunto de despesas que a empresa teve naquele período. Entenda que despesas nesse contexto inclui ali os custos das operações que a empresa teve, inclui impostos, inclui despesas gerais. Então nós temos uma confrontação pelo princípio da competência, demonstrando assim as receitas e despesas, independente de pagamento ou recebimento, para ilustrar se a empresa teve um lucro ou se ela teve um prejuízo. Se ela teve um lucro, ela terá depois, mais tarde, uma capacidade de distribuir esse lucro ou de reinvestir esse lucro na própria empresa. Então a DRE vai mostrar justamente essa capacidade que a empresa ela terá. Então eu queria convidar você a acompanhar comigo aqui na tela que nós temos que a ARE, bem mais conhecida como a área, a apuração do resultado do exercício, vai se referir à avaliação do desempenho da organização, que envolve a apuração do resultado e também a expectativa de se determinar se a empresa teve um lucro ou um prejuízo naquele período através das suas operações. A ARE, ela fecha um ciclo ao final de cada período, então ela confronta as receitas e despesas, apura o resultado mais tarde ele se incorpora no balanço patrimonial através das contas lucros ou prejuízos acumulados. E isso acontece a cada período, a cada mês. As contas
de resultado elas são encerradas, o lucro é apurado e o lucro é incorporado no balanço patrimonial. Então, a cada ciclo nós temos esse processo. O resultado é evidenciado na ADRE, o resultado do lucro ou prejuízo, e a ADRE em si ela é objeto do processo de tomada de decisão. Ela consiste, portanto, nesse sentido, no encerramento ou no encerrar de todas as contas de resultados que são lançadas contra uma conta transitória chamada apuração do resultado do exercício. A área é como se fosse uma esponja que absorve todos os valores de receitas e despesas para apurar o lucro ou prejuízo e depois transferir esse valor para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, nesse sentido, depois dos lançamentos, as contas são encerradas e o saldo da conta ARE é destinado de acordo com o que se determinou ali na assembleia da empresa ou nos sócios da empresa. Então, o lucro, ele recebe distribuição mais tarde a ser reinvestido na empresa ou distribuído entre os sócios. Então, olhando aqui o nosso conjunto de razonetes, nós temos aqui algumas contas ilustradas como exemplo de receitas e despesas. Então, nós temos, por exemplo, a receita de vendas e demais despesas ali, como custo das vendas, imposto sobre vendas, comissões, aluguéis, despesas com juros, devoluções e a ARE é uma conta transitória. A função dela é absorver esses saldos, todos esses valores, para determinar se a empresa teve ali um lucro ou prejuízo. Então, utilizando-se o método das partidas dobradas, os valores são transportados para a área através de débitos e créditos. Então aqui a gente vê, por exemplo, um débito aqui na conta de receitas de vendas, conta de resultado, e um crédito ali na área, indicando que houve um transporte desse valor para a conta área. Nesse sentido, a receita de venda ela é zerada, a conta ela fica zerada. Então todas as contas de resultados ficarão zeradas após essa movimentação. E aqui, de maneira semelhante, nós temos também despesas sendo levadas para a conta área. Então, por exemplo, nós temos um débito de 42 mil na conta área e um crédito de 42 mil ali nos custos das vendas, indicando que a conta de resultado ele reduz a crédito, portanto, aqui neste exemplo, a conta zerou, e o mesmo acontece com as demais contas. Com isso, a gente consegue visualizar dentro da ARE, neste razonete, o total de despesas que a empresa teve e o total de receitas que ela gerou naquele período. A confrontação entre receitas e despesas vai fornecer para nós o lucro ou prejuízo. Então, se for lucro, o valor ficará a crédito. Se for prejuízo, ficará a débito. Nesse caso, ficou a crédito. Então, isso indica que as receitas são maiores que as despesas, portanto, a empresa teve um lucro apurado naquele período. Esse lucro apurado é depois transportado para o balanço patrimonial. Ele se incorpora no balanço patrimonial mediante a conta lucros ou prejuízos acumulados. Aqui, o próximo lançamento seria debitar a conta ARE e creditar a conta lucros ou prejuízos acumulados lá do balanço patrimonial, incorporando o resultado ao patrimônio. Na apuração do resultado do exercício, nós temos, portanto, a confrontação entre receitas e despesas, em que o volume de receitas muitas vezes superam as despesas e isso nos traz um lucro, ou o contrário também pode acontecer. O volume de receitas obtidas não é tão grande quanto o volume de despesas e isso traz um prejuízo para a entidade nas suas operações. Então nós temos confrontações entre receitas e despesas para entender se ela deu lucro ou prejuízo. Essa apuração que é realizada de lucro ou prejuízo é feita a cada exercício social ou a cada período ou a cada mês, se o relatório for para fins gerenciais. E a ADRE em si, que vai representar ou que vai demonstrar essa informação, ela vai trazer um resumo organizado e ordenado dessas receitas e despesas para a leitura do tomador de decisão. A apuração é realizada de forma destacada, portanto, na ADRE. É possível visualizar essa confrontação dentro do relatório, considerando ali o processo de tomada de decisão. É uma informação muito importante para compreender se a empresa ela vai
se ela está bem ali dentro do mercado, se ela está tendo desempenho, se os gastos que ela está tendo ali estão sendo eficientes ou não. Às vezes ela tem uma despesa muito elevada e aquela despesa não está trazendo para ela uma receita satisfatória, por exemplo. Isso pode ser analisado pelos gestores financeiros, por vocês. Então, pela DRE é possível compreender como a empresa atua no mercado e o que ela pode mudar ou buscar melhorar ali para trazer bons desempenhos para a entidade. Tudo isso, esse tipo de informação você encontra na demonstração do resultado do exercício na DRE. O caso da Cristal Brilhante. Vamos considerar aqui uma entidade atuante dentro do mercado e vamos ilustrar uma situação em que essa entidade ela busca no seu dia a dia realizar as vendas, realizar os registros contábeis ali devidamente para apresentar informações confiáveis ao processo de tomada de decisão. Então acompanhe só comigo aqui na tela. Então a empresa Cristal Brilhante possui nesse evento que estamos aqui analisando, um estoque inicial de mercadorias de 50 mil, então ela já tinha ali 50 mil de estoques como recurso no seu balanço patrimonial e ela fez uma aquisição a prazo de mais 30 mil reais de mercadorias através de negociações com o fornecedor, dos quais 5 mil foram devolvidos. Então, houve uma negociação com o fornecedor, comprou 30 mil e devolveu 5. A empresa, ela obteve receitas de vendas a prazo no período no valor de 120 mil, dos quais 15 mil também foram devolvidos, só que dessa vez pelos clientes que devolveram as mercadorias que foram compradas, aliás, que foram vendidas pela empresa, compradas pelos clientes. O estoque físico apurado no final do período, após todos esses acontecimentos, foi de 40 mil. Então, o estoque final da empresa foi de 40 mil. A questão aqui é, qual é o lucro bruto da empresa? Qual é o lucro que ela obteve através dessas operações, dessas movimentações? Então, vamos analisar aqui a situação. Nós temos, portanto, que extrair os dados. Quando a gente ler um enunciado desse tipo, é importante que extraiamos os dados desse enunciado para visualizar melhor a informação. Então, nós temos informações do estoque inicial, que a empresa já tinha, de 50 mil. Nós temos também compras realizadas, neste caso aqui compras brutas, porque vai haver uma devolução, e a devolução está aqui embaixo, no valor de 5 mil. Portanto, 30 menos 5 mil nos traz as compras líquidas, as compras efetivas da empresa. Nós temos a informação também do estoque final, no valor de 40 mil, o valor da receita, sabendo que as vendas foram realizadas a prazo, e das devoluções de venda no valor de 15 mil. Uma informação que nós não temos é o valor do custo da mercadoria vendida, CMV. Qual foi o custo que a empresa teve nessas operações? Nós sabemos que a receita foi de 120 mil, mas qual foi o custo após essas compras, após essas alterações nos valores dos estoques? Então a gente pode visualizar aqui que o custo ele pode ser localizado através dessa fórmula. Custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então, vamos calcular aqui esses valores. Então, se pegarmos aqui, CMV é igual a 50 mil mais 30 mil menos 5 mil, vai nos trazer aqui as compras líquidas menos o estoque final. Realizando esse cálculo, bem simples e bem tranquilo, nós podemos encontrar o custo da mercadoria vendida no valor de 35 mil. Então, 35 mil corresponde ao custo que a empresa teve dentro dessa operação. A contabilidade vai registrar esses acontecimentos. Então, nós temos aqui a visualização dos eventos em razonetes. Nós temos as contas envolvidas aqui ilustrada. Então, a entidade tinha lá um estoque inicial de períodos anteriores no valor de 50 mil e foi realizada as primeiras operações a partir das informações que temos. Então,
foi adquirido ali do fornecedor, 30 mil de mercadorias, então a gente debita estoque de mercadorias e credita fornecedores, realizando esse registro contábil. Nós temos que desses 30 mil, 5 mil foram devolvidos, então a devolução é feita como um lançamento ao contrário. Então nós temos um débito de 5 mil em fornecedores e um crédito de 5 mil na conta estoque. Lembrando que ativo reduz a crédito e aumenta a débito, enquanto que contas de passivo aumentam a crédito e reduzem a débito. Então nós temos ali o segundo lançamento. O terceiro lançamento, efetivamente, que fizemos foi aqui o reconhecimento da receita. Então nós temos 120 mil registrados ali nas receitas de vendas contra contas a receber, debitando contas a receber, que é um direito da empresa, que foi reconhecido. Além disso, nós tivemos uma devolução da venda. Então a devolução da venda também é um lançamento ao contrário, mas nós temos que segregar melhor a informação. Ao invés de fazer o débito na conta de receitas de vendas, a gente está fazendo um débito aqui na conta devoluções de vendas para ter um controle maior sobre a informação. Então a gente debita devoluções de vendas e credita ali contas a receber como quarto lançamento. E depois nós realizamos a baixa do estoque. Então a baixa do estoque, que é o custo a ser reconhecido, debita-se CMV, 35 mil, e credita-se ali 35 mil dos estoques. A partir daí nós podemos somar os saldos para entender o que ficou no final de cada conta. Então nós temos 40 mil de saldo final na conta estoque, 105 mil nas contas a receber e 25 mil ali de obrigação em fornecedores. Ao levar essas informações para a DRE, demonstração do resultado do exercício, podemos visualizar que a empresa gerou um lucro de 70 mil reais através das suas operações. E só que neste caso as operações envolveram ali bastante devolução, tivemos devolução de compra, devolução de venda, isso exige um estorno em termos de lançamento para registrar que houve a devolução daquela operação. Mas a contabilidade ela mostra que houve a compra e houve a devolução também. Isso traz para nós possíveis problemas ou situações que possam ter acontecido ali na negociação, por exemplo, para que houvesse essas devoluções. E ao final do processo nós temos a informação que a empresa ela teve lucro, ela teve ali ou um prejuízo. Nós vimos que ela teve um lucro através das suas operações, das suas vendas no mercado. Então a DRE ela vai mostrar isso, ela vai mostrar o desempenho da entidade em determinado período. Muito bem, agora nós temos um momento de interação em que nós temos aqui a oportunidade para você enviar suas dúvidas, suas questões, seus comentários, sua opinião também, mas eu queria estimulá-los a pensar um pouco em algumas questões, em alguns pontos. Veja só, o registro das vendas afeta o resultado do período? Justifique, você acha que sim, acha que não? Por quê? Qual a função das contas redutoras do ativo e qual o impacto dessas mesmas contas ali no patrimônio líquido da entidade? Você consegue refletir, pensar sobre essas situações? O que você acha? Coloque nos comentários, vou dar alguns instantes a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então aqui à nossa teleaula, eu recebi aqui já algumas contribuições. O pessoal está falando assim, sim, pois representa uma entrada de capital à vista ou a prazo. Então aqui nós temos dois questionamentos importantes, como a gente pode visualizar novamente aqui na tela. A gente pode ver o registro das vendas afeta o resultado do período. Naquele momento, sim, vai afetar. As vendas têm que ser registradas no período a que se refere, quando ocorrem. Ok? Qual a função das contas redutoras do ativo e qual o impacto delas no patrimônio líquido? Então, a função das contas redutoras é ali de ajustar os saldos de outras contas patrimoniais já existentes para demonstrar ali o seu possível valor de realização caso aqueles itens fossem vendidos e também para demonstrar com mais precisão o valor daqueles itens em relação à realidade da empresa. E o seu impacto no patrimônio líquido é que, se houver muitas contas redutoras, o patrimônio líquido ele é alterado pela existência dessas contas, já que sabemos que ativo menos passivo, o passivo exigível, nos traz para nós o saldo do patrimônio líquido. Então, se houver mais contas redutoras, então menor será o ativo na hora de realizar esse cálculo do ativo menos o passivo. Então, existe um impacto ali, por consequência, no montante do patrimônio líquido. E quando a gente fala do desempenho, do resultado da empresa, ali estamos pensando sempre no reconhecimento de receitas e despesas, independente do pagamento. É quando houver o fato gerador. Então, se o pagamento de uma despesa vai acontecer daqui a 3 meses, mas ela foi incorrida neste mês, a gente vai pensar nela como acontecendo neste mês. Então, no período a que se refere. O mesmo ocorre com as receitas. Só reforçando, então, para o pessoal pedindo aqui para reforçar sobre as contas redutoras. Então, nós temos contas de ajustes, tá? Você pode guardar assim. As contas redutoras são contas de ajustes que vão ajustar os saldos de outras contas patrimoniais já existentes. Então, vai ser uma espécie de correção ali. Entretanto, a informação original e a informação corrigida através das contas patrimoniais redutoras serão demonstradas para preservar ali o valor histórico da informação. É por isso que nós temos a conta patrimonial e embaixo dela a conta redutora, preservando assim aquela informação contábil que foi reportada pela entidade. Eu queria agradecer desde já a sua participação aqui em sala de aula. Nós teremos ainda um outro momento em que você pode colocar suas dúvidas, contribuições e colocações aqui em nossa sala de aula. Demonstrações contábeis. A contabilidade, ela vai trabalhar no sentido de processar as informações, os dados, após a coleta desses dados, observando ali os eventos econômicos que acontecem com a empresa. Então, ela vai processar esses dados e buscar, na medida do possível, apresentar isso na forma de relatório para auxiliar no processo de tomada de decisão. A contabilidade ela apresenta diversos tipos de relatórios. Você tem que lembrar e não esquecer, nós temos 3 relatórios principais, que é o balanço patrimonial, que é a demonstração do resultado do exercício e que é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, uma análise completa, uma análise financeira, patrimonial, econômica completa, vai envolver esses 3. Então, qualquer análise que você for fazer, é importante considerar pelo menos essas 3 peças ali para uma análise completa. Se você fizer uma análise apenas com balanço e DRE e não considerar a informação de caixa, você terá uma limitação na sua análise, pois não estará visualizando a capacidade de pagamentos e de recebimentos que aquela empresa tem naquele período. Então é importante considerar essas informações. Mas, além disso, a contabilidade também expressa outros relatórios, outras demonstrações contábeis, como, por exemplo, mais detalhes sobre o patrimônio líquido da entidade, através da demonstração das mutações do patrimônio líquido, os aspectos sobre a destinação do lucro através da demonstração do lucro ou prejuízos acumulados. Então, sempre que você quiser saber o que está acontecendo com o lucro em termos de destinação, você tem que olhar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Se você quiser entender a riqueza da empresa, procurar buscar ali a DVA, a demonstração do valor adicionado publicado por grandes empresas. Se você quer buscar mais detalhes sobre as contas patrimoniais, sobre as contas que aparecem em todas as demonstrações, procurar ali as notas explicativas, que é um elemento adicional ao conjunto das demonstrações contábeis. Então, conforme a gente pode visualizar, nós temos diversas demonstrações contábeis que
vão corresponder ao conjunto das demonstrações contábeis. Então, nós temos esse conjunto aqui de relatórios em termos de informação. Então, nós temos diversas informações aqui que podemos acessar através da contabilidade. Então, nós temos que todo esse conjunto das demonstrações contábeis se expressam ali graças aos pronunciamentos contábeis e às normas brasileiras de contabilidade, que representa a base normativa. Então, nós temos a base normativa que dá sustentação à existência de todas essas demonstrações, bem como a base legal, as legislações, em especial a lei das SAs, ali a 11638 de 2007, que traz aspectos importantes sobre como essas demonstrações elas são apresentadas, elas são demonstradas. Então, é importante que, nesse conjunto das demonstrações contábeis, nós temos, entre elas, o balanço patrimonial, a ADRE e a DFC. Essas três correspondem ao tripé de análise contábil, para uma análise minimamente suficiente sobre qualquer empresa. Então, sempre que você for analisar uma empresa minimamente, você vai considerar o balanço DRE e DFC, visualizando a informação patrimonial, financeira e econômica. No que diz respeito à informação financeira, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, dando um destaque a ela, nós temos que o papel dessa demonstração é evidenciar as origens e aplicações de recursos financeiros no que diz respeito ao caixas e equivalentes de caixa. A expressão equivalentes de caixas representa as contas bancos e também a conta aplicação financeira de liquidez imediata. Então, a demonstração dos fluxos de caixa mostra todas as movimentações que ocorrem na conta caixa, conta banco, conta aplicações financeiras de liquidez imediata. E ela é apresentada em dois métodos. Método direto, em que nós temos as movimentações diretamente exibidas, e método indireto, em que nós temos a conciliação da informação do caixa com o lucro. É possível visualizar, pelo método indireto, por exemplo, como que o lucro se torna caixa. A DFC ela é útil para visualizar, portanto, a capacidade que uma empresa tem em gerar recursos de caixa e também em consumir recursos de caixas para a realização dos pagamentos. Serve ainda para desenvolver modelos para avaliar, comparar o valor presente de fluxos de caixa ali de uma forma geral. Então a gente pode visualizar. Você pode pensar que a DFC é um conjunto de pagamentos e recebimentos, e realmente é. A DFC ela é simplesmente uma lista de pagamentos e recebimentos que uma empresa teve num determinado período. Então a gente pode visualizar aqui, numa visão simplificada, também numa visão gerencial, que uma DFC ela pode expor o saldo inicial disponível de caixa, os pagamentos que houveram no período, os recebimentos que houve também, e ali o seu saldo final do caixa. Entretanto, quando nós temos pagamentos e recebimentos organizados em conjuntos, podemos refinar a informação para entendê-las na forma de fluxos. Então, nós temos, nesse sentido, a exibição por fluxos, em que temos três tipos de fluxos. Nós temos os fluxos das atividades operacionais, que vai representar o conjunto de pagamentos e recebimentos relativos a itens da DRE, que foram recebidos ou pagos. Nós temos os fluxos das atividades de investimento, que vai corresponder a pagamentos e recebimentos de itens relacionados ao ativo não circulante. A palavra investimento aqui, ela tem outro significado, tá? Ela significa ali, ela vai se referir ao ativo não circulante. E nós temos também o fluxo das atividades de financiamento, que envolve ali as operações financeiras, como pagamento ou recebimento de empréstimo, pagamento de dividendos, etc. Então nós temos três conjuntos de pagamentos ou recebimentos que, nos seus totais, vai demonstrar para nós um caixa gerado ou um caixa consumido. Dessa forma, a gente consegue entender se o caixa que a empresa tem veio, por exemplo, das suas atividades operacionais ou veio simplesmente do fato dela ter feito algum tipo de empréstimo. Então, a gente consegue entender como que o caixa foi formado, o caixa da empresa foi formado. E assim a gente consegue visualizar com mais clareza a informação, conforme pronunciamento contábil 03, que trata ali da demonstração dos fluxos de caixa. Numa exemplificação, nós temos aqui uma demonstração dos fluxos de caixa, exibindo ali os três fluxos
com entradas e saídas. É possível, num relatório, você observar a listagem de movimentações detalhadamente, lembrando que a contabilidade ela pode exibir a informação de uma maneira mais sintética ou de uma maneira mais analítica, e assim a gente pode analisar cada fluxo que foi gerado ou consumido em termos de caixa. Então, o que justifica a exigência da elaboração da DFC pelas entidades? A DFC é uma informação que as entidades e que os usuários da informação pedem bastante. Então, o maior volume de operações desenvolvidas por uma entidade é o financeiro. Dado o impacto financeiro que uma empresa tem, ela apresenta no seu dia a dia, a DFC ela se torna muito importante porque ela vai demonstrar as movimentações organizadas, os pagamentos e os recebimentos organizados ali em grupos. E isso é importante para o processo de tomada de decisão. Então a DFC ela traz para nós a informação financeira, como que o caixa foi gerado e como que ele foi consumido, de que forma esse caixa foi consumido. Então a gente consegue entender se a empresa tem ou terá capacidade de pagamento no futuro para extinguir ali as suas obrigações com os fornecedores, com os stakeholders, com bancos, entidades governamentais, se ela vai ter essa capacidade de pagar no futuro, se ela tem capacidade, por exemplo, de gerar novos endividamentos de maneira segura, tendo em vista a capacidade de caixa e também de pagar itens exigíveis no futuro, e tudo isso a gente consegue obter analisando a DFC, e não só pagamentos, mas também recebimentos, entendendo qual é o nível de atividade em termos de recebimentos da empresa. Será que ela está recebendo bastante, recebendo pouco? Será que o caixa que ela tem está sendo formado por empréstimos e pouco através das suas operações? São perguntas que podem se levantar ali quando a gente está analisando uma DFC, analisando esse tipo de informação que é a informação financeira para o processo de tomada de decisão. Balancete contábil. Você conhece o termo balanço patrimonial, que se refere a uma demonstração contábil muito importante que nós temos, que ilustra o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. A palavra balancete nada mais é do que um relatório auxiliar, mas para fins gerenciais ali, no sentido de visualizarmos qual é os saldos das contas. Então, trata-se de um relatório auxiliar para visualizar ou para checar, por assim dizer, os saldos das contas contábeis que nós temos dentro de certo período. Então não se trata aqui de um relatório ou de uma demonstração contábil propriamente dito, mas trata-se de um relatório auxiliar utilizado para fins gerenciais. O balancete ele não é divulgado externamente para usuários externos, ele não é divulgado para os tomadores de decisão fora da empresa, ele é utilizado por quem está dentro da empresa para entender rapidamente aquela informação patrimonial ou de resultado que está sob análise ali. Então, nesse sentido, acompanhem comigo na tela, que a gente pode entender que após registrados os fatos contábeis e individualizados os saldos das contas, pode-se elaborar um balancete de verificação. Trata-se de uma mera lista de contas patrimoniais e de resultado que exibe os seus saldos iniciais, seus saldos finais e também as suas movimentações. É um relatório auxiliar, serve para apoiar ali quem está trabalhando no dia a dia da empresa. Não é obrigatório para fins de publicação. Ele não é divulgado externamente, pelo qual, através dele, podemos verificar saldos das contas patrimoniais e de resultados gerados pelos registros. Ele serve para uma espécie de conferência das situações que está acontecendo ali na empresa. É possível, por exemplo, checar a correção de lançamentos de maneira mais rápida, observando um balancete do que acessando, por exemplo, um livro Razão, por exemplo, e analisando ali os saldos das contas antes dos levantamentos das demonstrações contábeis, antes das demonstrações contábeis serem divulgadas. Então, é comum você encontrar essa imagem aqui, uma planilha, basicamente, com as contas listadas. Então, nós temos uma lista de contas patrimoniais e de resultados que podem estar organizadas em ordem alfabética ou segundo a ordem do plano de contas. Então, a organização aqui é arbitrária, é para fins gerenciais. Nós temos que no balancete a exibição dos saldos
anteriores das contas são demonstradas aqui dentro desse balancete, as movimentações que aconteceram no período em termos de débito e crédito e ali os saldos finais ou saldo atual daquela conta. Então é possível identificar essa informação de uma maneira rápida para checar, inclusive para detectar possíveis problemas que possam estar acontecendo ali dentro da informação contábil, dentro de algum registro ou lançamento que tenha ali acontecido. Então é importante destacar isso. O balancete ele serve para essa finalidade, para auxiliar ali na compreensão de algumas informações dentro da empresa, tá? Ele não representa uma demonstração contábil, ele representa apenas uma planilha de controle pelo usuário interno, utilizado pelo usuário interno para checar as movimentações. Contudo, a auditoria muitas vezes pode solicitar esse tipo de documentação para facilitar os seus trabalhos na hora de checar os saldos contábeis, por exemplo. Ao invés de ficar procurando valores de saldos finais no Razonet, por exemplo, é possível simplesmente gerar um balancete para checar essas informações. Isso porque a informação ela vem de uma maneira mais rápida. O processamento dela ela é mais rápido mediante balancete. Isso auxilia a auditoria que está acessando ali informações internas da empresa e precisa checar também algumas informações para dar validação ao conjunto das informações contábeis. Então, um balancete, só reforçando, é um relatório auxiliar. Ele não é divulgado, ele é usado internamente por quem trabalha dentro da empresa para acessar ali informações rápidas a respeito das contas patrimoniais e também das contas de resultado, antes mesmo que as demonstrações contábeis sejam geradas, sejam produzidas, o balancete ele está acessível para a consulta ali da informação. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, DRE. Existe uma clara relação entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. A DRE, que nos traz a informação econômica, apresenta para nós as receitas e todas as despesas que a empresa teve naquele período. Nós temos, por meio dela, a confrontação entre receitas e despesas e aí, ao final, um lucro ou um prejuízo sendo apresentado. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o foco da DRE é expor o lucro ou prejuízo, apurar esse lucro ou prejuízo da empresa ali dentro do mercado diante das suas operações. Esse lucro que é apurado, ou esse prejuízo que é apurado, ele se incorpora para dentro do balanço patrimonial. Então, nós temos a área, a apuração do resultado do exercício, que é uma conta transitória. Essa conta transitória absorve todos os saldos de receitas e despesas para ela, para justamente apurar o resultado, o lucro ou prejuízo, e o valor apurado ele é transferido para a conta lucros ou prejuízos acumulados lá no balanço patrimonial. Então, quando isso acontece, todas as contas de resultado até então, elas ficam zeradas, enquanto que as contas patrimoniais mantêm ali seus valores preservados e o lucro ele fica incorporado para dentro do patrimônio. E é por isso também que o balanço patrimonial sempre vai bater, através das origens e aplicações de recursos, nós temos que essa incorporação do saldo da DRE no balanço patrimonial faz com que o patrimônio se apresente integralmente, mostrando tudo que a empresa tem e tudo que ela deve. A DRE, o lucro líquido da DRE pode ser compreendida também como uma fonte de recurso próprio, já que a empresa ela obteve aquele lucro através das suas operações, através dos seus esforços que ela conseguiu aquele recurso. Então, o lucro ele fica incorporado, por assim dizer, dentro do patrimônio líquido, exibindo assim os recursos próprios da entidade. Então, conforme a gente pode visualizar, essas duas demonstrações possuem íntima relação ali no que diz respeito à dinâmica patrimonial. Então, as principais demonstrações financeiras neste ponto são o balanço patrimonial e a DRE. O balanço patrimonial é uma demonstração estática, é como se fosse uma foto, porque ela demonstra a situação da empresa naquele momento, naquela data, o volume de recursos que ela tem naquele momento.
Já a DRE tem um caráter mais econômico e evidencia o resultado e o desempenho econômico da empresa obtido por meio das operações em determinado período. Então, quando ocorrem movimentações entre a DRE e o balanço patrimonial, a gente consegue ver uma dinâmica patrimonial, dado que a informação ela não é estática, ela se ajusta e ela se incorpora em outra informação. E nisso a gente tem ali a relação entre o balanço e a DRE. É importante destacar que por trás de cada informação nós temos ali um stakeholder ou um usuário da informação. Então, por exemplo, se olharmos para o balanço patrimonial, pensando ali no lado do passivo, em que nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, que no conjunto correspondem ao capital de terceiros, nós temos interessados por detrás da informação. Nós temos o banco atrás da informação empréstimos a pagar. Nós temos o fornecedor atrás da conta fornecedores a pagar. Nós temos os funcionários por detrás ou o interessado naquela conta salários a pagar. E assim por diante. O mesmo ocorre ali com o capital próprio. Nós temos acionistas, sócios por detrás dos recursos próprios que a entidade tem, em termos de origem de recursos. O mesmo acontece na DRE. Quando a gente olha, por exemplo, os impostos a pagar, nós temos as entidades governamentais por detrás ali da informação. Quando a gente olha a despesa de férias, despesa de 13º, despesa de salários, nós temos os funcionários por detrás dessa informação ou interessado nessa informação. Quando a gente tem, por exemplo, o lucro da entidade, o lucro líquido, nós temos os sócios e os acionistas querendo saber se esse lucro será satisfatório para que se tenha um retorno para a entidade. Então, nós temos pessoas por detrás da informação interessados no que está acontecendo ali na empresa. E quando a empresa ela gera um lucro, esse lucro ele se incorpora dentro do patrimônio líquido. Então, o lucro líquido da DRE ele vai ser incorporado para dentro do balanço patrimonial, na conta lucros ou prejuízos acumulados. Quando, dentro dessa conta, o lucro ele é distribuído para outros lugares, para reservas ou para pagamento de dividendos, o que sobra nessa conta fica sendo chamado de lucros retidos, que corresponde ao saldo remanescente ou saldo final ali da conta lucros ou prejuízos acumulados. Seja como for, nós temos a conta, o valor apurado do lucro sendo incorporado ao balanço patrimonial, sendo exibido ali no patrimônio líquido. O lucro gerado pela DRE é mais tarde distribuído. Existem dois caminhos que o lucro pode seguir. Um caminho é distribuir o lucro sob a forma de dividendos, isto é, os sócios acionistas terão um retorno desses valores ou de parte desses valores, o dono da empresa vai receber de volta esses valores através de dividendos, conforme o lucro gerado pela empresa, e a outra parcela do lucro pode ser reaplicada na empresa, visando fortalecer os recursos próprios, e eles ficam retidos sob a forma de reservas. Então, a parcela do lucro não distribuída, ou o lucro retido, é mais tarde incorporado ali às reservas da empresa e que pode também se incorporar ao capital social da entidade. Então, se você perguntar assim, o que fazer com o lucro após apurado, o lucro ele vai para distribuição de dividendos e vai para a constituição de reservas. Ele pode dependendo do período, apenas ser destinado à constituição de reserva e não distribuir dividendos, por exemplo. Então, vai depender do período. Mas, nós temos aqui os dois destinos possíveis do lucro, que o lucro pode ter ali em termos de distribuição. Na estrutura do balanço patrimonial, conforme a gente pode visualizar aqui, então o lucro ele é apresentado, incorporado dentro do patrimônio líquido, e nisso a gente tem as informações dos recursos próprios da entidade. Qualquer balanço patrimonial que você for ler terá exatamente essa leitura, em que nós temos essa divisão entre ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Então, circulante refere-se aos recursos ou obrigações ali de curto prazo, enquanto que o não circulante correspondem aos recursos ou obrigações de longo prazo. Então, se nós temos ativo não circulante, nós temos itens que a empresa não espera vender no curto prazo, embora eventualmente possa acontecer, mas ela não espera
que aconteça, e são recursos de estruturas, recursos de apoio que a entidade tem. Enquanto que no circulante, aqui nós teremos o capital de giro da entidade. São recursos que ela está movimentando no seu curto prazo, que ela está ali gerando em termos de caixa ou movimentando em termos de estoque, por exemplo. Do outro lado, nós temos as obrigações de curto prazo no passivo circulante. São as obrigações que ela precisa pagar logo mais, enquanto que nós temos o passivo não circulante, as obrigações de longo prazo, que excedem ali um período de 12 meses para serem pagas, para serem extinguidas. Então, nisso a gente tem a leitura do balanço patrimonial, enquanto que neste outro exemplo nós temos uma ilustração de uma DRE, demonstração do resultado do exercício, um pouco mais completa, mas ainda um pouco sintética, em que nós temos a exibição das receitas de venda, ou receita bruta de venda lá em cima, e aqui em azul as linhas de saldos, em vermelho as despesas que a empresa teve em determinado período. O objetivo é sempre demonstrar o lucro líquido da entidade, lucro que será destinado mais tarde. Então nós temos essa dinâmica no que diz respeito ao balanço patrimonial, à DRE. São duas demonstrações que, embora possam ser vistas como estáticas, elas se interagem no que diz respeito à informação, elas se comunicam, já que a informação do lucro é transportada para o balanço patrimonial mais tarde, mostrando assim que o lucro ele está incorporado dentro do patrimônio e que ele pode receber ali destinações ou sofrer ali retenções para dentro de algumas contas de reservas dentro da empresa. O caso do escritório Conte Sempre. Então vamos analisar aqui uma situação do escritório Conte Sempre no que diz respeito ali às demonstrações contábeis, mas em especial aos balancetes de verificação. Então acompanhe só comigo na tela. Nós temos que o escritório de contabilidade Conte Sempre faz a escrituração contábil de várias empresas. Hoje o cliente Bazar Silva solicitou o balancete de verificação atualizado para analisar os saldos das contas e conferir ali algumas movimentações. É para uso interno, ok? Então, um balancete para uso gerencial. O contador ele perguntou se existia algum movimento cuja documentação não havia ainda sido entregue ao escritório. Foi então enviada a seguinte lista. Então, nós temos aqui algumas situações ou fatos contábeis que aconteceram. Então, nós temos primeiro pagamento de fornecedor em dinheiro no valor de R$ 2.300. Vamos pagar o fornecedor. Então, houve uma movimentação que não foi realizada. Um recebimento de duplicata de clientes no valor de R$ 1.400. E também uma venda de R$ 2.600 do estoque por R$ 6.000 a prazo, mais os impostos ali de R$ 1.000. Então, nós temos aqui três fatos contábeis que impactaram a empresa, que precisam ser checados por meio do balancete de verificação. Então, o primeiro passo foi do escritório, antes de registrar esses fatos entregues pela empresa, foi de verificar os saldos anteriores. Então, sempre que você vai olhar o balancete, é importante observar os saldos iniciais ou saldos anteriores, saldos de períodos anteriores que aquele balancete vai apresentar. Então, a gente pode ver aqui o exemplo do balancete antes do registro. Então, nós temos aqui as colunas de saldo anterior, movimentações, saldo atual. Então, se a empresa gerar um balancete naquele momento, antes dos registros, ela vai ter aqui esses valores contabilizados nas colunas de débito e crédito do saldo atual. Então, nós temos débito e crédito para cada conta ali representado nesse conjunto de contas exibidas dentro do balancete. Então, nós temos alguns eventos que não foram registrados e a gente precisa registrar. Então, o primeiro deles foi aqui a movimentação em relação ao pagamento do fornecedor em dinheiro no valor de R$ 2.300. Então, vamos movimentar. Então, os valores da primeira coluna, que corresponde ao saldo atual, está aqui como saldo anterior, tá? Saldo anterior é o mesmo que saldo atual. Então, nós temos as movimentações a partir daqui para encontrarmos os novos saldos. Então, com a movimentação do primeiro fato contábil, tivemos aqui um débito na conta fornecedores
porque houve um pagamento, contas de passivo reduzem a débito e aumentam a crédito, enquanto que as contas de ativo aumentam a débito e reduzem a crédito. Então, nós debitamos fornecedor 2.300 e creditamos aqui 2.300 a conta caixas/bancos. Tivemos também ali um recebimento de duplicatas de clientes no valor de 1.400. Se estamos recebendo, então a conta duplicatas a receber, ela está reduzindo de 8.400, ela reduziu para 7.000. Então, nós debitamos a conta caixa, já que o valor foi recebido, e creditamos aqui a conta duplicatas a receber para ilustrar que houve esse recebimento. Nós temos ainda outra checagem de informação que está relacionado ali às vendas. Então, houve a venda ali de 2.600 do estoque. 2.600 era o montante que foi vendido que estava no estoque. Então, nós temos que reconhecer aqui a operação da baixa do estoque. Então, nós temos um débito no custo da mercadoria vendida, 2.600, e um crédito na conta estoque, indicando que aquele estoque foi reduzido, dado a venda que foi realizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que esse estoque de 2.600 foi vendido por 6.000 a prazo. Então, uma venda a prazo, ele é registrado como débito de duplicados a receber ou conta clientes contra crédito em vendas de mercadorias no valor de 6.000. Como houve também impostos sobre vendas, precisamos reconhecer essa despesa. Então, a gente debita imposto sobre vendas, uma despesa, conta de resultado, e a gente credita ali impostos a recolher, pois essa movimentação gera para a empresa também a obrigação de recolher esses valores. Então, na coluna do meio nós temos as movimentações e a gente pode observar o que aconteceu com os valores de antes para depois, como eles estavam, como eles ficaram após as movimentações, colocando assim as correções no que diz respeito à informação ali patrimonial. Então nós temos o balancete de verificação sendo demonstrado da maneira adequada agora, considerando esses eventos que não tinham sido considerados antes pela empresa. Então, o balancete de verificação serve inclusive para isso, para fazer ajustes, muitas vezes, de eventos que não foram contabilizados, que é importante que sejam contabilizados. Então, o balancete de verificação serve para checar, opa, será que aquele estoque que está registrado da maneira correta ou será que não? Então, uma maneira rápida de fazer isso é utilizar balancete de verificação para checar esses valores e assim fazer as movimentações devidas daquilo que faltou em termos de registro. Então, nisso a gente tem aqui o balancete de verificação mostrando como estava a empresa e como ela ficou após essas correções que foram ali efetuadas. Nós temos agora um momento de interação em que você pode colocar mais uma vez as suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas, sua opinião. Às vezes você quer comentar alguma coisa que você viu na sua realidade, no seu bairro, na sua cidade. Então coloque nos comentários. Mas antes de mais nada eu queria trazer a você aqui um ponto de discussão para a gente pensar um pouco. No que diz respeito ao balanço patrimonial, os grupos de contas do balanço patrimonial devem ser organizados em alguma ordem específica? Se sim, quais seriam? Então, observando o balanço patrimonial, como já conhecemos, como vemos, que organização é essa que o balanço patrimonial ele costuma apresentar para nós ali, tanto no ativo quanto no passivo? Você consegue entender o porquê dessa organização? Bem, eu vou dar um instante a você para que você possa colocar os comentários e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então aqui à nossa aula, recebi aqui uma colocação, o pessoal está pedindo para que explique novamente as contas redutoras do ativo, dando alguns exemplos. Então nós temos diversas contas redutoras, não só no ativo, mas também ali no passivo, do lado passivo, no patrimônio líquido, que podem surgir. São contas de ajustes, que elas vão corrigir valores, ok? Entre os exemplos que a gente pode citar, nós temos as perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa, que corresponde ao famoso calote. Então a empresa estima ali o quanto de clientes não irá pagá-lo, que está devendo, mas que não irá pagá-lo, então ela faz essa correção na informação. Nós temos também perdas por estoque. Então, por exemplo, quando ocorre uma enchente e há perdas no estoque, então há um ajuste também fazendo essa correção de que houve uma perda ali dentro dos estoques. Isso pode surgir eventualmente também. Nós temos as contas de depreciação, amortização, exaustão, também já citadas, que tem essa natureza de trazer correções, só que essas contas elas fazem esse ajuste, essa correção, conforme o tempo de utilidade do bem. Então, se uma empresa ela tem um carro, por exemplo, e para aquela empresa, aquele carro, ela vai durar 5 anos, no que diz respeito ao uso dela nas suas operações, então ela vai depreciar por 5 anos. Se ela entende que uma máquina vai ser útil para ela por 2 anos, então ela vai depreciar por 2 anos, mostrando ali a perda que aquele bem tem em termos de gerar benefício econômico futuro para a entidade. Isso é registrado na contabilidade. No lado do passivo, a gente pode ter contas de ajustes relacionados a alguns aspectos financeiros, como por exemplo lá em empréstimos também pode aparecer uma conta de ajustes, entre outros. Mas voltando aqui ao nosso ponto, na nossa sala de aula, quando a gente olha o balanço patrimonial em si, nós temos o lado do ativo e o lado do passivo. O lado do ativo, ele é organizado ou exibido ali conforme a ordem de liquidez, do item menos líquido para o item mais líquido. O item que é mais líquido é o caixa, é o banco. Os itens mais difíceis de se converterem em caixa, em banco, são os itens que ficam mais ao final, ali na coluna do ativo. Enquanto que do outro lado, no passivo, nós temos a exibição por ordem de exigibilidade. Então, aquela conta de passivo que aparece por primeiro representa o reclamante da empresa prioritário, aquele que vai exigir que a empresa pague por primeiro ele. Então, nós temos essa ordem da informação organizada dentro da estrutura do balanço patrimonial. Queria agradecer a colocação de todos e a participação aqui em nossa sala de aula em relação às nossas dúvidas, em relação às nossas perguntas. Considerações finais. Muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a todos por estarem envolvidos, acompanhando aqui a nossa disciplina, participando das nossas atividades também. Bem, a gente pode pensar, então, na nossa aula nos seguintes pontos, acompanhem só comigo. Nós temos as contas redutoras, que servem como ajustes, a fim de trazer o valor dos bens mais próximo da realidade. Então, as contas redutoras elas vão ajustar as contas patrimoniais existentes, trazendo uma informação mais precisa. Nós discutimos aqui sobre a área e a apuração do resultado do exercício, que corresponde ali ao encerramento das contas de resultados, receitas e despesas, para determinar se aquela empresa teve um lucro ou teve um prejuízo. E esse resultado ele é evidenciado na DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, um ponto muito importante de lembrarmos aqui. A exigência legal das demonstrações financeiras demonstra a importância da padronização e uniformidade. Já que temos uma base legal e uma base normativa na contabilidade, essas duas bases traz para nós que a informação contábil produzida pelas empresas, ela de certo modo, ela é padronizada e uniformizada, no sentido de que é possível comparar informações entre períodos distintos e também entre empresas divulgadas ali pela entidade. Então, nós temos esse aspecto da comparabilidade da informação através dos relatórios contábeis. O balancete de verificação, por sua vez, é um instrumento importante que auxilia no processo de levantamento das demonstrações contábeis e também na conferência dos registros. Então, é importante o balancete de verificação para checar se aquela movimentação aconteceu da maneira correta ou não. E as principais demonstrações contábeis são o balanço patrimonial e a DRE, mas a gente pode incluir também
a ADFC, que traz para nós a informação financeira, já que esses três, balanço, DRE e DFC, é o tripé da contabilidade em termos de análise de informação. A gente precisa desses três para ter uma análise completa e concisa de como a entidade é, como é o patrimônio, como é seu desempenho, como é sua capacidade financeira. Nisso a gente tem as demonstrações contábeis. Bem, eu queria agradecer a você por participar e acompanhar esta aula e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!